Bom, gente, então boa noite novamente. Sejam bem-vindos aí. A partir de agora a aula está sendo gravada. Espero, né, que esteja tudo bem com vocês. Apesar, né, como disse o Thales aí, né, o cansaço, né, isso é geral mesmo. Todos os aspectos aí que a gente está vivendo, né, está impactando demais a nossa qualidade aí da nossa vida mesmo. Mas, enfim, né, a gente tem que tentar buscar aí uma energia extra, porque agora, né, a partir desse mês e até aí no mês de fevereiro, a gente precisa, né, dar aí o pontapé final para encerramento, né, das nossas atividades. Então, espero que vocês, né, busquem, né, essa energia aí auxiliar e a gente consiga, né, atingir êxito aí nos nossos propósitos, tá certo? Veja bem, nós temos ainda algumas atividades avaliativas pela frente. Depois eu vou estar encaminhando para vocês, né? Vocês já tem lá o planejamento no nosso blog, mas assim, do ponto de vista das datas, o Cefet fez uma alteração na data final, né? Era em março, agora é fevereiro, aí apertou um pouquinho aí também. Mas assim, eu acho que vai dar para a gente cumprir todo o nosso cronograma. Eu estou tentando fazer uma dosagem, né, de conteúdo, de tal forma que a gente não perca a essência, né, em função dessa alteração de datas. No mínimo 2 semanas a menos, que foi lá a alteração que eles fizeram. E aí a gente vai tentar levar da mesma forma, sem alterar a programação, mas dando assim uma conotação um pouco diferente. Eu já fiz até algumas alterações aqui nas atividades futuras, para que vocês não sintam, né, o impacto desse calendário, né, dessa alteração do calendário. Vocês estão me entendendo? Dá um ok para mim. Vocês entenderam o que eu estou querendo fazer, né? Uhum. Outra coisa é o seguinte, avaliação 2, a gente vai combinar a data, nós temos que fazer agora em janeiro, e a avaliação 3, gente, ela vai acontecer em fevereiro, tá? Combinado? Então, na avaliação 2 aí, eu queria saber de vocês, porque ela está marcada para o dia 19 desse mês. Eu queria saber de vocês se essa data está ok, se pode manter, né? Não tem problema. Tá para qual data mesmo, professor? 19. Por mim pode Já ser. estava, né, definida para o dia 19. Eu quero manter o dia 19 e a terceira avaliação a gente faz em fevereiro, lá para o dia 10, por aí. Aí eu vou ter que mexer na última data, né, na última Professor, prova. hoje é dia 18, não tem jeito, não? É um dia de aulas. Dia de quarta a gente geralmente tem aula do Almir, né? 18? E a terça? Pode, pode, não tem problema não. Porque de qualquer forma eu vou dar para vocês um prazo para vocês fazerem, né? Uns 2, 3 dias para vocês fazerem. Aí eu posso liberar o link dia 18, não tem problema não. Pode ser, Thales? O Maria Alice? Pode. Pode ser sim, professor. Então está combinado. E a aula de hoje, gente, ela é importante também para essa questão da avaliação, porque o que nós vamos discutir aqui hoje vai ajudar vocês lá, tá? Então vocês fiquem atentos, qualquer dúvida que tiver, vocês podem perguntar, tá? Vamos lá. Aula 6, métodos de representação, aplicação das regras normalizadas e interpretação do desenho técnico. O que vai acontecer? São 2 objetivos básicos nossos aqui, para hoje. O primeiro deles nós vamos relembrar alguns conceitos e métodos de representação que nós já vimos aqui no curso. Importante eu fazer isso para poder criar assim, uma base para tudo que eu vou falar depois, né? E no segundo momento, aí, dentro dessa mesma aula, a gente vai aprender a interpretar desenho projetivo a partir da aplicação das regras normalizadas. Tá certo? Porque, veja bem, a gente, muitas vezes, quando está estudando desenho técnico, a gente fica muito preocupado, tá, em fazer desenho. Quer dizer, vocês talvez vão preocupados assim, eu preciso aprender a traçar, eu preciso aprender a usar os instrumentos, usar, né, o programinha lá para fazer. Então, às vezes, a gente fica muito concentrado nesse foco, né, tendo, assim, esses objetivos de criar desenho, e a parte de interpretação ela é fundamental.
E para a gente poder interpretar o desenho técnico, principalmente os desenhos que já estão elaborados, né, que já estão prontos, inclusive a tarefa, né, às vezes, do engenheiro ali, num dado momento ali dentro da empresa, quando ele se depara, né, com alguma atividade que depende, né, dessa análise do desenho, então o processo de interpretação ele é fundamental justamente para você conseguir até mesmo desenvolver as outras atividades que estão relacionadas a esse desenho, ou um projeto, né, de forma geral. Então, assim, no curso de desenho, eu gosto muito de enfatizar essa questão da interpretação e chamar vocês, né, a atenção sobre isso, porque é muito mais importante, às vezes, do que fazer desenho, é a gente interpretar, né? É claro que uma coisa leva a outra, né? Quer dizer, na medida que você não consegue fazer desenho, se você também não consegue interpretar aquilo que você se propõe a fazer. É uma atividade correlata. Elas têm as suas interfaces. Então, a gente vai abordar um pouco disso hoje, essa parte de interpretação, e para a gente fazer isso, nós vamos buscar o quê? A leitura do desenho, que é quando eu falo assim, olha, eu quero ler desenho, né? Eu quero ler desenho técnico. Então, eu preciso conhecer as normas técnicas, né? Algumas delas a gente já comentou aqui com vocês, né? Falamos sobre caligrafia, sobre legenda, formatação de papel, né? Enquadramento do desenho. Isso tudo faz parte, né, do processo de interpretação. E aí a gente precisa também avançar um pouco agora em outros critérios normalizados, em outras regras, que também faz parte para que a gente tenha uma condição maior, né? Quer dizer, tenha uma base maior para realmente começar a ler desenho. Então é isso que eu proponho na aula de hoje. Espero que a gente alcance esse objetivo aí. A principal finalidade do desenho, né? Uma coisa é o conceito, né? Quer dizer, o que é desenho técnico? Nós já falamos sobre isso aqui no curso, que é um modo de expressão, né? Você vai utilizar, né, através como se fosse uma expressão gráfica, para retratar uma determinada ideia que você tem. Então, você vai materializar aquela ideia, né, através de símbolos, de sinais, né, utilizando regras, né, basicamente de linhas, de traçados, utilizando, né, a base da geometria, né, toda ela, né, tanto a geometria básica como a geometria descritiva, que nós já vimos. Mas, do ponto de vista da finalidade, olha o que está escrito aí na tela. Olha, a finalidade, né, a principal finalidade do desenho técnico é a representação precisa. Por isso que ele é normalizado, né? Se não fosse a busca pela precisão, não teria tanta necessidade de normalizar. Então, veja bem, a principal finalidade é a representação precisa no plano. Aí já está falando do modo de representação, né? De quê? Das formas do mundo material, de modo a possibilitar a reconstituição espacial das mesmas. Então, gente, nós precisamos focar bastante na questão da normalização para que isso aconteça. Senão, a precisão não vai ocorrer. E você sabe muito bem, né? É notório, né, dizer que o desenho, quando ele não tem o grau de precisão exigido, praticamente ele não vai ele não vai, digamos assim, atender os objetivos a que ele se propõe, né? Então a normalização para nós aqui é tudo. E aí, para a gente relembrar um pouquinho daquilo que nós já vimos, olha só, vocês estão vendo esse esquema aí, olha, nós temos lá na esquerda, lá, olha, desenho técnico. Quando eu penso em precisão, eu vou procurar a melhor expressão possível. Quer dizer, é a melhor forma de representar. Então, eu preciso representar a forma, a posição, o espaço. Eu vou trabalhar sempre, o desenho técnico trabalha sempre com isso. Forma, posição e espaço, né? Onde que o meu objeto vai se posicionar no espaço, em que posição e como que é a forma dele, quer dizer, o formato físico, né, vamos dizer assim, né, materializado. Então, como eu falo de precisão e falo de normalização, eu vou sempre buscar a melhor expressão gráfica possível. Como que eu vou conseguir fazer isso? Através da aplicação das linhas padronizadas. Então, veja bem,
do ponto de vista da norma técnica para desenho técnico, dos pontos importantíssimos aqui para nós é justamente você saber aplicar corretamente as linhas padronizadas, e elas são normalizadas, né? E saber também trabalhar com as dimensões e com as escalas. Eu até já falei um pouco sobre isso com vocês, né? As linhas também já foi apresentada, como um item, né? Como um elemento, né? Normalizado do desenho técnico. E a parte de dimensões também, de escalas, a gente comentou alguma coisa, e nós vamos frisar um pouco mais isso na aula de hoje. Bom, nessa questão da aplicação, né, desses entes geométricos aí, principalmente das linhas, nós vamos entender que nós precisamos, então, escolher, né, quais são os métodos de representação que nós temos. Os dois primeiros que estão aí, olha, as perspectivas e as vistas, a gente já estudou um pouquinho sobre eles, nós já vimos toda aquela teoria projetiva lá, né? E aí, nós precisamos ainda avançar na questão dos cortes e das seções. Eu vou estar conversando com vocês em aulas futuras. Bom, esse desenho técnico que eu estou tratando com vocês, veja bem, ele é o quê? A base do desenho industrial. Então, mesmo que a gente converse bastante sobre linhas padronizadas, sobre dimensões, escalas, métodos de representação, seja em perspectiva, vista, corte, seções, isso tudo ainda não é um desenho que a gente chama de desenho industrial. Por quê? Porque lá no desenho industrial, aí nós vamos enxergar o quê? Que existem outras questões que também precisam ser tratadas. Porque você sabe muito bem que o desenho ele abrange várias áreas. Então, se você, por exemplo, começa a imaginar que existe uma ramificação para diversas áreas, esse desenho industrial ele vai ter exatamente, né, as características de cada área, né, que ele pertence. Né? E aí é que vai surgir o que a gente chama de modalidades do desenho técnico. Né? Então, veja bem, resumindo, essa tela que eu estou mostrando para vocês, esse slide, ele tenta sintetizar basicamente a relação existente entre o que a gente chama de desenho técnico e o desenho industrial. E o objetivo fim do desenho industrial é o quê? É você obter o quê? O que a gente chama de produto. Ou seja, você faz o quê? Um desenho que está, digamos, relacionado ao produto final de todo o processo, né? Inclusive para fins, né, de manufatura, né? Como você vai produzir, por exemplo, o desenho de uma peça, seja, por exemplo, se for na área, por exemplo, de arquitetura, pode ser algum tipo de construção, né, uma edificação, que seja uma estrutura metálica, ou que seja o desenho aí por exemplo, na área de mobiliário, né, de móveis. Pode ser, por exemplo, um desenho, por exemplo, relacionado à parte de desenhos industriais, de elementos de máquinas, tubulação. Existem uma série de modalidades de desenho que a gente poderia ficar enumerando aqui, que está dentro dessa questão do desenho industrial. Aqui no nosso curso, a gente não vai, né, claro, abrir esse espaço todo para abordar todos esses tipos de desenho. Eu tenho tentado concentrar vocês mais dentro de uma área mais específica, que está mais relacionada à área de metal mecânica, né? Que está, assim, digamos, né, mais próximo do curso de vocês. Mas isso também não vai eximir, por exemplo, né, deixar de lado, a gente está considerando também outras possibilidades, e que vocês possam continuar pensando nisso, né, que essa questão, por exemplo, dessas modalidades todas que são possíveis aí dentro do desenho industrial. Inclusive, gente, o projeto integrador, que eu já estou praticamente finalizando a preparação dele, para entregar para vocês agora, né, praticamente nesse final de mês, eu acho que já dá para entregar esse projeto para vocês desenvolverem. Eu estou tentando assim fazer de uma forma que fique bem próximo à realidade de vocês aí do curso, tá? Então vai ser uma coisa assim, não vai ser uma coisa muito, digamos, né, que vai exigir muito de vocês, nem em termos de tempo
e nem de esforço, né, de conhecimento, mas que vocês possam, dentro desse projeto, perceber como que funciona, né, um projeto, né, de um tipo de desenho mais voltado a essa parte industrial, tá certo? É claro, né, que vai ter um roteiro, vai ter uma orientação bem direcionada para que vocês consigam fazer, mas pelo menos assim que vocês possam perceber essa essência, né? Bom, na aula de hoje, especificamente, eu não vou entrar nessa questão do desenho industrial. Eu preparei uma outra aula para a semana que vem, inclusive eu vou até pedir a vocês, né? É claro que vocês não estão faltando, mas na aula que vem a gente vai então finalizar a nossa aula, né? Quer dizer, fazendo um fechamento com tudo que eu vou falar hoje. Eu vou focar mais na parte do desenho técnico, falando com vocês sobre aplicação de linhas, dimensões, escalas, dentro dos desenhos técnicos. E na aula que vem eu vou fazer uma segunda aula falando sobre o desenho industrial. Juntando essas duas aulas, vai dar uma base interessante para vocês compreender essa interface que existe entre o desenho técnico e o desenho industrial. Lembrando que o desenho industrial, ele é um desenho técnico também, né? Tá certo? E aí eu vou tirar aí alguns exemplos para a gente estar conversando, para deixar assim a coisa mais de forma prática mesmo. Esse esquema aí, você lembra dele, não lembra, Thales? Olha aí. Só Lembro para sim, professor. relembrar. Lembro sim. O Eric também deve lembrar, Maria Alice. Olha lá, gente, projeções, projeção cilíndrica, projeção ortogonal. Aí vem a setinha vermelha aí na esquerda, olha, isométrica, que é um dos modos de representação mais utilizado, e as vistas ortográficas do lado direito. E aí nós temos, né, e mais embaixo, eu coloquei mais duas setinhas vermelhas aí, olha, representação no primeiro diedro e terceiro diedro. Vocês têm alguma dúvida sobre isso, gente? Olha lá. Então, no caso dos diedros, né, eu estou só relembrando, tá? Para a gente pegar o gancho aí para os próximos conceitos. Então, nós temos lá o posicionamento dos planos no espaço gráfico. Nós temos aí a definição de pelo menos dois diedros, que é o primeiro e o terceiro, que vai ser exatamente os diedros mais utilizados por nós. Lembrando que o primeiro diedro, ele é o diedro mais utilizado aqui no Brasil, né, porque a gente trabalha, né, com o sistema europeu, tá certo? Então, nós temos essa simbologia que é utilizada aí, olha, que tem esse cone, né, com essa representação. Isso é uma simbologia, tá? Então, toda vez que você olhar para uma legenda de um desenho ou de um projeto e você vê essa simbologia, a primeira coisa que você vai entender é o seguinte, que a representação, né, do seu desenho, ela vai ser feita ou no primeiro diedro ou no segundo. Então, é lá na legenda que vem essa representação. Se vocês observarem a legenda do Cefet, aquela que eu entreguei para vocês, vocês vão perceber essa simbologia dentro da legenda. Isso é muito importante. Quando você vai ler desenho, por exemplo, a primeira coisa que você olha para a legenda, aí você identifica como que foi feito, né, que tipo de sistema de projeção que está sendo aplicado, né, para projeção ortogonal. Tá ok, gente? Então, essa é a primeira orientação que eu dou para vocês. Do ponto de vista da representação e da posição do seu objeto dentro do diedro, aí você vai começar a observar, né, como diz, que a gente está trabalhando aqui com o objeto, quer dizer, a forma do objeto, e você tem o espaço gráfico, e você tem o quê? A posição dele. Então, no caso do primeiro diedro, você tem aí a posição do objeto, tá vendo? Olha, aí eu estou considerando 3 planos de projeção, né? Então, nós temos ali, né, a frente, né, que a gente chama de elevação, a vista superior, que é a planta, e o perfil, que é a vista lateral. Se você vai utilizar o terceiro diedro, observa lá, olha a situação, como que as vistas estão representadas. Vocês podem ver aqui atrás, olha. Aqui tem a representação,
Olha lá o primeiro e terceiro diedro. Está dando para ver a posição do terceiro diedro? Olha lá. Então, quando você vai para o posicionamento do objeto dentro do diedro, você percebe que o seu objeto também ele muda de posição, né? Então, a elevação ela não está mais na posição do lado esquerdo aí, ó, porque no primeiro diedro ela fica na frente mesmo, né? A gente está acostumado muito com o primeiro diedro aqui no Brasil. Mas um desenho, por exemplo, feito, né, no terceiro diedro, a elevação muda de posição e também a vista lateral, quer dizer, e a vista superior também. Do ponto de vista da representação, não muda muito não, porque na hora que você faz o rebatimento, né, você tem, né, digamos aí, as linhas, né, os traçados da mesma forma. Vai mudar, talvez, né, a forma de representação de algumas linhas, mas a ideia básica ela se mantém. Eu estou falando isso aí para vocês, olha. Um exemplo, né, não sei se vocês conseguem imaginar, e até mesmo comparar, né, o terceiro com o primeiro diedro. Tá vendo, olha? Essa representação da esquerda, nós temos o primeiro diedro. Observa a vista 1, 2 e 3. Ok, Eric? Tá dando para ver? Olha, primeiro diedro, vista 1, 2 e 3. Quando você vai para o terceiro diedro, observa onde que ficou a vista 1, a vista 2 e a vista 3. Ou seja, a imagem, né, quer dizer, o desenho projetado, aquilo que você vai traçar, permanece praticamente igual. Muda o quê? A posição. Para esse desenho aí, como é um desenho mais simples, então não houve muita alteração entre você representar no primeiro ou terceiro diedro, né? Talvez você já esteja se perguntando, né? Ah, eu vou continuar trabalhando com os dois? Eventualmente, sim, mas na maioria dos casos, o primeiro diedro é que tem a preferência, por causa daquilo que eu acabei de falar para vocês, porque a gente segue a norma, né, a norma padrão nossa, da BNT, e de acordo com a BNT, o primeiro diedro que é o diedro de referência nosso aqui no Brasil, para os nossos desenhos. Mas caso você, na empresa, encontre algum desenho de outra origem, é possível que você encontre representações em terceiro diedro. Por isso que é bom a gente saber, né, que existe, né, e que pode acontecer. Aqui nós temos a representação no primeiro diedro, então, frisando um pouco mais essa questão da questão da posição da peça no espaço. Você vai observar, por exemplo, né, o rebatimento em épura. Isso tudo já foi falado em aulas anteriores com vocês, eu estou só reforçando, né? E aí você tem o desenvolvimento dos planos de projeção. Basicamente, são 6 planos, tá certo? Para logo em seguida você determinar quais são as vistas que você efetivamente vai trabalhar com elas. No caso desse desenho aí, foi feita uma opção de trabalhar apenas com 3 vistas, que eu estou chamando aí de vistas principais. E aí, gente, eu vou lançar para vocês a primeira pergunta, já fazendo um gancho em cima dessa explicação que está aí. O que são vistas principais? Quem saberia me dizer? Já que eu tenho 6 vistas, qual é o critério que eu vou usar, por exemplo, para determinar, né, a partir das 6 vistas, quais são as vistas principais que eu vou adotar no meu desenho? Vocês estão entendendo? Eu poderia desenhar todas as 6 vistas. Poderia desenhar, por exemplo, 2 vistas, 3 vistas, 4 vistas. Mas aí eu preciso entender o que é o conceito de vistas principais. Olha só. Observa esse desenho aí, Maria Alice. Quantas vistas eu tenho aí, por favor? A 6. 6, não é? Olha lá. Você olha para o objeto, então você já começa a imaginar em qual diedro que ele está sendo projetado. Ele está no primeiro diedro. A vista foi tomada como frente. Tá vendo a setinha verde? Olha, eu considero a vista de frente. Você vai sempre escolher, né,
a vista de frente e, a partir dela, você consegue, então, determinar as demais vistas. Aquele diedro que estava lá atrás, nas imagens anteriores, nos slides anteriores, ele fica dentro da sua análise, né? Ele é imaginário, quer dizer, o diedro ele não vai aparecer aí. O que está aparecendo para nós agora é a representação, né, das 3 vistas, no caso. Para esse desenho, na realidade, são 6. Você vai perceber que nós temos aí algumas vistas que estão com linhas tracejadas. Sim ou não, Thales? Ó, linhas tracejadas. Uhum. E tem algumas vistas que não possuem linha tracejada. Essa é a grande questão. Então, quando eu trato com vocês da questão das vistas principais, a primeira coisa que eu vou observar é que as vistas principais, na medida do possível, existe uma preferência por aquelas que não possuem linha tracejada. Porque a linha tracejada ela é usada para a representação de detalhes que estão invisíveis. Então, você vê, por exemplo, não sei se você está percebendo uma setinha verde que está do outro lado, quer dizer, está escrito aí, olha, vista de frente. E tem uma setinha verde do outro lado, que é a vista anterior, né? Quer dizer, você tem a vista de frente e tem outra que está ao contrário. Então, quando você olha a sua peça ao contrário, quer dizer, como se fosse lá atrás, né? E se você vai desenhar essa peça, fazer a planificação dessa vista, você vai perceber que vai aparecer essas linhas tracejadas por causa dos detalhes invisíveis que você não consegue enxergar. Então, resumindo, qual que é a ideia básica aqui? É que na hora que você vai escolher as vistas principais, você dê preferência para aquelas vistas que não possuem linha tracejada, porque vai facilitar a interpretação, né, principalmente daquela pessoa que vai ler o desenho. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para os alunos é que você não desenha para você. Você desenha para você e para todas as pessoas. E você não sabe quem vai ler seu desenho depois, né? Quem vai ser o leitor. O leitor pode ser qualquer pessoa, desde que ele tenha um conhecimento básico de desenho, então ele vai ler o seu desenho. Pode ser um profissional lá da área, por exemplo, de repente, né, um mecânico ou um torneiro mecânico, pode ser qualquer profissional aí que vai executar o trabalho, né, que está ali no chão de fábrica, por exemplo, e o que você puder fazer para facilitar a vida dele, você deve fazer enquanto projetista, enquanto desenhista, tá certo? Então, o critério é esse, vistas principais, dê preferência às vistas que não possuem linha tracejada. Nem sempre isso vai ser possível. Tem alguns casos, por exemplo, que a linha cheia, ela não vai, aliás, a linha tracejada não vai deixar de existir, tá certo? Para esse desenho aí ficou mais tranquilo, né? Então, nós temos essa situação de escolher, né, Maria Alice? Olha, essas 3 vistas que estão aí como vistas principais, ou seja, a vista de frente, superior e lateral esquerda. Nós vamos trabalhar aí, nesse caso, com a lateral esquerda, tá vendo? Olha. Então, é isso, ó. Então, tem lá de vermelho, lá, olha, frente, superior e lateral esquerda. E depois, as outras 3 vistas, que possuem linha tracejada, você elimina, você deixa de considerar, tá certo? Agora, um outro exemplo, pessoal, presta atenção nesse aí. Esse desenho, ele foi feito em 4 vistas. Também no primeiro diedro. Vocês estão percebendo? Vou fazer uma pergunta para o Thales aí. Uhum. Observa lá a lateral direita e a lateral esquerda, Thales. Uhum. Qual que é a diferença entre lateral direita e lateral esquerda? Olha para a peça em É só tão 3D. espelhado, não? Hein? É só tão espelhado, é o mesmo desenho, só que tá invertido, né? Mas você consegue perceber que tem uma linha tracejada na vista Ah, lateral sim. esquerda? Aí, olha só o que aconteceu. Olha onde que foi feita a indicação da vista de frente. Tá vendo? Olha, no desenho anterior, a vista de frente ficou aqui, olha, de verde aí, olha. Então, você desenhou o quê? Você desenhou a lateral direita, aliás, a lateral esquerda, né, e a vista superior. E você desenhou o quê? As 3 vistas principais, olha.
frente, superior e lateral esquerda. Agora, aqui, você tem 4 vistas, então você vai dar preferência a qual lateral? Lateral direita ou esquerda? Hein, Thales? Aí, no caso, é direito, né, professor? Ele considerou a direita. E para isso acontecer, ele mudou a posição da vista de frente. Entendeu? Então, você olha a lateral direita, agora olha a posição que ela está sendo desenhada. Para esse desenho anterior, ela ficou do lado direito. Olha lá. Porque o rebatimento é sempre assim, você olha de um lado e rebate do outro. Você está entendendo? Agora aqui, ó, então ele desenhou do lado esquerdo, quer dizer, ele olha do lado direito e rebate do lado esquerdo. É sempre o contrário. Isso por causa dos planos de projeção, de acordo com o primeiro diedro. Esse desenho aí continua no primeiro diedro. Eu vou estar trabalhando sempre no primeiro diedro por enquanto, tá? Lá na frente eu vou dar outro exemplo para vocês de terceiro diedro, mas por enquanto no primeiro. Vamos avançar aqui, olha. Agora vocês três aí, olha, compara esses dois desenhos, por favor. Faz uma comparação aí. O que está acontecendo aí? É a mesma peça, gente? Sim ou não? Sim, Hein? parece que sim. É a mesma peça. O que que tá, qual que é o que está assim diferente aí entre uma e outra? Que é a mesma peça, então o que está acontecendo? Você sabe me explicar? Alguém sabe falar? Na representação do primeiro diedro, você consegue ver todos os decalques da peça. No do terceiro, tem linha tracejada. Então, você não vai ver os detalhes. Tá. É bom lembrar vocês que tanto no primeiro diedro quanto no terceiro diedro, a representação não está errada, não. São formas de representação. Então, nesse caso, se eu estiver utilizando, por exemplo, a norma brasileira, né, no primeiro diedro, eu vou manter, né, a representação da forma que está aí, do jeito que está aí, olha, a parte esse desenho de cima aí. Aí a posição da peça no espaço, olha lá o modo tridimensional dela, olha como que está a posição dela. Tá vendo? Tem uma parte amarela, uma parte branca e uma parte cinza escura, né? Então a peça minha continua naquela posição lá. E a vista de frente, tá vendo? A setinha amarela lá em cima, ela vai sendo direcionada para indicar a vista de frente, que vai ser essa região amarela aí. Então, nesse tipo de desenho, se eu for manter o primeiro diedro, fica da forma que está aí. Né? Eu vou trabalhar, então, com a vista de frente, a lateral esquerda, que vai ser rebatida do lado direito, não é isso? Acompanhando o plano lateral, mas ela é a vista esquerda, né? Lateral esquerda. E a vista superior. Né? Você vai projetar, né? Quer dizer, de cima para baixo e fazer o rebatimento, que é essa parte cinza escura aí. Né? Então, é muito importante a gente saber, tipo assim, na medida que você olha para a peça no modo tridimensional, você já começa a definir em que posição que ela vai ficar no espaço e que tipo de representação você vai fazer. Se você vai trabalhar com 3 vistas, e se for 3 vistas, se vai ser a lateral esquerda ou a lateral direita. Normalmente, gente, a vista de frente, ela é a vista principal. A gente começa sempre a desenhar pela vista de frente. E depois você rebate, faz a vista superior e completa o desenho com a terceira vista, seja lateral esquerda ou direita, dependendo da peça, né, do formato do objeto. Veja bem, eu posso fazer algumas simulações com vocês agora? Nós vamos trabalhar aqui, olha, fazendo aplicando aqui alguns exemplos. Eu vou pedir aí a colaboração de vocês. Pode ser do Thales, né, do Eric e da Maria Alice. Vou chamar um e outro aí. E aí, gente, eu vou fazendo algumas perguntas para vocês sobre esses conceitos que eu estou desenvolvendo nesse momento com vocês aí. E nós vamos agora acrescentar também alguns conceitos sobre linhas e projeções. Né? Até então, eu estou falando de projeções. E agora a gente vai utilizar o conceito das linhas normalizadas para a gente aplicar aqui nesses exemplos. Então,
Não vou utilizar todas as linhas nesse primeiro momento. Pelo menos essas 4 linhas aí, olha, elas vão fazer parte das próximas apresentações aqui nossa, dentro dessa mesma aula, né? Então, eu vou trabalhar o conceito com vocês da linha cheia grossa, ou grossa cheia, como queiram, né? Que é essa linha de contorno visível, que é uma das linhas principais para desenvolvimento da forma do objeto. Nós temos a linha de grossura média, que é chamada de linha interrompida ou tracejada, usada para detalhes invisíveis, partes, né, do objeto que não aparecem no plano, mas que você, assim que você observa esse detalhe, ele precisa ser projetado no mesmo plano de projeção, então ele precisa ser tracejado. Então a gente usa esse tipo de linha aí. E depois nós temos a linha fina, que é traço-ponto, que é para determinação de centros ou eixos de simetria, principalmente para objetos que eles são simétricos, né? Então a gente precisa trabalhar essa linha aí. Ela é obrigatória e é normalizada. E por último, a linha fina cheia, ela é utilizada para efetuar cotagem e também para quando você vai fazer o dimensionamento da peça ou do objeto, você precisa distribuir as medidas. Então você usa a linha fina cheia. Então repetindo, ó, grossa cheia, grossa média, fina traço ponto e depois nós temos a fina cheia. Tá? Lembrando que a linha número 2 aí, ela é interrompida, né? A gente chama de linha tracejada. Não existe linha pontilhada no desenho técnico, não. A palavra pontilhada você tira fora. Quer dizer, a gente fala tracejada, que é essa linha número 2 aí. Bom, então eu vou já fazendo aqui a simulação que eu havia falado. Dá uma olhadinha nesses 4 desenhos aí, gente. Thales, Maria Alice e Eric. Dá uma olhadinha lá. Eles estão completos ou tem necessidade de fazer algum tipo de representação adicional? Ou seja, existem algumas linhas que estão aqui nessa tabela que obrigatoriamente precisam fazer parte desse desenho? O que vocês acham? Eu acho que no primeiro desenho aí, a vista lateral direita, tem que entrar uma linha grossa cheia para mostrar a O diferença. degrau, né? Mostrar o degrau. Isso. Ah, é? E aí, Thales? Tem alguma opinião para nós? Eu também acho, professor, porque num desses quadrados aí, eles vão estar mostrando a degrau de frente, né? E tem que diferenciar, né? Porque ele tem uma parte avantajada e aí tem que ter essa linha para e a linha pontilhada também, porque quando mostrar de trás vai estar mostrando, não, de trás não. Peraí. Na verdade, tem que ter verdade. pontilhada, porque parece que está no primeiro diedro. Então, esse quadro de baixo aí, ele é a vista superior. E se for a vista superior, teria que ser a linha tracejada. Ô, Thales, eu posso só corrigir você um negócio aí que você falou? Você falou a palavra pontilhada. É tracejada. Tracejada, Então, nós vamos tentar evitar falar pontilhada, porque não existe. É aquilo que eu falei, mas é normal acontecer isso, né? A gente sempre engana. Ô, gente, vamos lá então. Olha só como é que vai ficar, ó. Vê se está certo agora. Maria Alice, é isso mesmo? Thales, Eric. Ah, vocês viram que eu não coloquei a setinha indicando qual é a vista de frente. Mas aí já dá para vocês descobrirem qual é a vista de frente no exercício número 1, no 2, no 3 e no 4. Tá vendo? Olha. Você consegue imaginar o plano de projeção, primeiro diedro, vista lateral esquerda, né? E todos eles, né? A vista lateral esquerda, tá vendo? Outra coisa interessante aí, Maria Alice, não sei se vocês observaram, o Thales, né, e o Eric, é que esse desenho número 1, o 2 e o 3 é praticamente a mesma forma, porém a posição muda de acordo com
né, a representação aí no espaço gráfico. Tá vendo? O desenho número 4 é um pouco diferente, né, a forma dele. Mas os 3 primeiros, eles são muito parecidos, né, em termos de formato, né? Agora vamos lá. Esse caso aí, gente, tem um furo passante. Olha só a situação quando você tem uma forma arredondada que é passante através de uma região maciça, né? Aí você precisa também fazer a representação usando as linhas, quer dizer, aquelas 4 linhas que eu mostrei para vocês. 2 linhas já estão sendo representadas aí para determinar o centro do furo, não é isso? Mas olha só, eu preciso ainda colocar as linhas tracejadas e colocar uma linha de centro. Veja bem, essa linha aí não é de simetria. Essa peça ela não é simétrica. Vocês estão entendendo? Ó, veja bem, uma coisa é centro, outra coisa é simetria. Porque, veja bem, voltando lá na tabela, está escrito aí, olha, terceira linha, ó, centro ou eixo de simetria. É a mesma linha que tem aplicações diferentes. Então, no caso, você pode utilizar a linha de traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, para indicação de quê? Do centro do furo. Ou seja, na vista lateral, na lateral esquerda, eu preciso colocar essa linha aí. E preciso colocar as 2 linhas tracejadas, indicando, né, a região, né, da periferia do furo. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ó, na vista superior também, tá? Você pode... E olha a posição da linha. Ela tem que coincidir, né? Todas as linhas coincidem entre uma vista e outra. Observa esse desenho aí, gente. Como que seria a vista lateral dele? Você consegue imaginar o traçado dessa vista lateral? Seria um quadrado com uma linha grossa cheia embaixo para mostrar o degrau, mais as linhas a linha traço ponto mostrando o centro desse furo no meio e a linha tracejada para mostrar o contorno desse furo. Tá, vamos lá então. É isso? Exato. Olha lá que interessante, ó. Nós temos aí a linha cheia, do jeitinho que você falou. Temos a linha traço, ponto, que é a linha de centro, né? Para centro do furo. E temos aí as linhas tracejadas, indicando a periferia do furo, né? Um furo quadrado que está centralizado. A pergunta agora vai para o Thales. Essa peça é simétrica, Thales? Professor, eu creio que sim. Qual que é o conceito de simetria, gente? Aquela cortada no meio vai ser igual num lado do que do outro, né? Exatamente. A simetria é quando um lado é igual ao outro. Quer dizer, igual, quando eu falo igual, na realidade, que tem a mesma dimensão, né? Se tiver algum detalhe diferente, seja em um dos lados, ela deixa de ser simétrica. Então, essa linha de centro aí, Maria Alice e Eric, ela está tendo uma função dupla aí. Ao mesmo tempo que ela indica o centro, tá certo? Do furo, ela indica também simetria. Ela é centro e simetria. No desenho anterior, é apenas centro, tá vendo? Ó? Mas é a mesma linha. E agora aqui ela é centro e simetria. Ô, gente, vocês estão entendendo que tem muitos detalhes, assim, coisas simples e às vezes que a gente tem que começar a observar, porque senão você não consegue ler desenho, tá certo? Então, esses critérios, assim, que tá contido na norma, eles são fundamentais. Você olha para uma forma da peça, olha para o detalhe, vê a linha, tipo de linha, você já começa a entender como que o desenho foi construído e o que cada linha significa. A linha, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, que o desenho, ele conversa com você. Você olha para o desenho, ele fala para você quem ele é e como que ele foi feito. É uma relação muito assim,
né, de lá para cá, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou lendo, fazendo a leitura do desenho, o desenho também está dizendo para mim como que ele está sendo representado, né? Como que ele é representado ou foi representado. Agora, olha para esse aí, gente. Eu queria saber se esse desenho está completo, ou se está faltando alguma coisa nele. Tem que traçar alguma linha aí? Sim ou não? Daquelas 4 linhas Tem que que estão lá na traçar. tabela. Está faltando linha? Olha lá. Eu acho que tem que fazer uma linha tracejada na vista esquerda, que no desenho está à direita, para Ah, mostrar a parte de baixo dessa rampa aí. do arredondamento. Isso, do arredondamento. Porque tem um Onde... raio aí, né? Não é isso? Ó. Isso, aí onde está essa bolinha aí na vista frontal, eu acho que tem que vir uma linha tracejada. Tá E não bom. sei se caberia uma linha de simetria também, né, nessa vista frontal. Mas a peça é simétrica? A peça não, estava pensando nesse arredondamento. Por isso que eu falei, eu não sei se cabe. Porque se, olha lá, vamos lá, na simetria, vocês concordam comigo que a linha traça o ponto, traça o ponto, traça o ponto, ela atravessa a peça toda, de fora a fora, tá vendo? Olha, olha a vista de frente aí, Maria Alice. Sim. Ela atravessou a peça toda. Agora aqui a peça não é simétrica, mas ela tem um centro também. Porque toda vez que você vai traçar um raio, você tem que colocar o compasso no centro, não é isso? E fazer o traçado ali. Se você for fazer no AutoCAD, mesma coisa, vai criar ali um arco, né? Tem uma metade aí ou metade de um semicírculo, como queiram, né? E aí você vai ter que definir o centro. Então, ó, Eric, olha lá como que fica, ó. Tá vendo? Olha, essa linha aí é uma linha de centro. E ela não, ó, Maria Alice, ela não atravessa a peça toda. Olha a vista de frente lá, olha. Agora Porque eu ela entendi. está posicionada apenas na parte onde está representado o arco de circunferência aí. Então, ela é o quê? Uma linha de centro. É centro de quê? Do arco. Vocês estão entendendo, gente? Olha, olha a diferença dessa linha. Ela está funcionando como centro. Ela não é simetria. Né? Não, essa peça não é simétrica, porque a forma dela, né, a forma geométrica dela, é um lado direito é diferente do lado esquerdo. Entenderam, gente, o raciocínio? Vocês têm que ir comparando, observando. Aqui já é simetria. Ó, aqui não é simétrico, aqui é só centro, aqui é centro e simetria, tá vendo? Ó? E aqui é só centro. Ó, só centro. Mas com a indicação do centro do raio. Agora, esse desenho aí. Olha para mim, para as três vistas, e tenta descobrir para mim em qual desses modelos tridimensionais aí que corresponde a essas três vistas. Eu quero saber quem é que acerta primeiro, porque aí já é um teste de percepção para você ver, né, a sua capacidade de análise, né, a rapidez que você tem trabalhando com o conceito de projeção ortogonal. Isso ali é Professor, o número, a primeira ali, ó. Primeiro. É o primeiro, gente? E aí, Eric? Primeiro, falei já. Ah, já é o primeiro. E Foi o o primeiro. Dado? peraí, professor. Eu também acho que é o primeiro. Vamos lá. Parabéns para vocês. Se vocês estivessem fazendo um teste lá na empresa, né, caísse isso lá para vocês, eu tinha acertado. Ganhado um ponto lá, ó. Vamos de novo? E agora? Ah, só um detalhe aqui, deixa eu voltar aqui atrás. Aqui, ó, tá vendo a linha de centro? Olha lá. Sim? A linha de O outro centro é apareceu na vista lateral e na vista superior, tá vendo? A peça é simétrica. A simetria dela, ela está sendo representada nas duas vistas, lateral esquerda e superior. E aqui? Essa aí não é simétrica, não. A peça é simétrica? Ela é simétrica agora, só que é o contrário, né? Aqui, ó. Olha lá.
Olha a linha de centro aí de simetria, ó. É centro e simetria. Aqui também tem centro e simetria. Na vista superior e na vista de frente. A vista lateral esquerda, tá vendo, ó? Tem a vista lateral esquerda aí que tem uma linha tracejada aí. Qual desses modelos tridimensionais corresponde a essa representação em 3 vistas? Eu acho que é o terceiro. Pensando aqui primeiro. Ok? Terceiro. Alguém tem a mesma opinião? Terceiro e quarto parece a mesma coisa, só a Porque largura é maior. é uma largura maior. Né? Fiquei na dúvida entre esses dois também. Também acho que é o terceiro, porque o outro tá a largura quase a metade. É a metade, né? Então acho que é o terceiro também. Eu tô achando que é o quarto, tá muito largo para ser o terceiro. Eu vou no quarto. No quarto? Ó, nós temos respostas diferentes agora, né? E aí, gente? Tá certo ou tá errado? Olha lá. É porque no terceiro, é o quadradinho pequeno ali, Eric. Não dá para apontar com o ponteiro aqui, mas é o quadradinho pequeno ali, não dá metade, não. Ó. Não, eu fiquei em dúvida entre os dois, mas eu fui no 4 só para ser diferente, para não sei qual. Eu queria ter ido no 3 também. Ô, gente, vocês estão entendendo que esse tipo de exercício, ele força um pouquinho, né, a nossa imaginação, mas é isso mesmo, nós precisamos trabalhar o conceito da projeção ortogonal. Você tem que imaginar os planos de projeção, diedro, né, a vista de frente, superior, lateral, e olhar para o modelo tridimensional, imaginar a parte planificada, né, a Professor, planificação. qual a diferença entre o terceiro e o primeiro aí? O quadradinho de dentro lá é menor. E nessa parte eu tô tentando identificar, te mostrar, mas não dá para ver. Mas como você vê isso na imagem planificada? Esse tem do É, quadradinho você está menor ali. perguntando o quarto com o terceiro? Não, o terceiro e o primeiro. O terceiro e o primeiro? Olha para você ver, esses são praticamente iguais. Somente esse quadradinho do meio que muda aqui, ó. Esse que tá de frente. Mas você está Assim. vendo, mas você tá vendo essa parte que tem uma rampa aí no primeiro? Olha lá no primeiro. Não tem uma rampa? Ah, Do lado. Não é a rampa do meio, não. A do cantinho aqui, do lado esquerdo. ah. Ela vai direto até Não, embaixo, não vai? sim, eu entendi. Ela vai direto até embaixo. Você pode ver no modelo lá na projeção, lá na vista de frente, que ela não vai até embaixo, não. Ela tem Não, como se fosse uma quinazinha, né? não, verdade. E no de baixo, não. De baixo tem a quina lá, olha para você ver. É só Ah, isso. A diferença é essa. Às vezes, algum detalhezinho muito assim, insignificante, que a gente passa batido, faz toda a diferença na hora que você vai analisar. E isso, gente, acontece nos tipos de desenho mesmo. Quando você vai para um desenho industrial, na aula que vem, eu vou trabalhar isso com vocês. No desenho industrial, todo detalhe faz muita diferença. Às vezes uma coisa simples, que você acha, mas isso aqui tem a ver, entendeu? Por isso que esse tipo de desenho que a gente está vendo aqui hoje, ele ajuda a gente a desenvolver essa capacidade de análise. Olha bem, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Ver, olha aqui, ó. Ver, olhar, enxergar e perceber. A percepção, ela vem um pouco depois. Muitas vezes a gente olha, você pergunta para a pessoa, se você está olhando, assim, tô. Você está vendo? Estou vendo. Você está enxergando? Estou enxergando. Tudo isso faz parte dos sentidos. Mas a percepção, ela vem um pouco depois. Então, o que se espera do profissional, né, na hora que você vai ler, é você conseguir desenvolver a percepção e trabalhar os conceitos técnicos dentro de um nível de percepção bem aguçado. Né? O projetista, o desenhista, ele tem que ter isso muito bem desenvolvido, até para a questão de análise, né? De capacidade de análise. Porque aqui nós estamos trabalhando com coisas simples, quer dizer, um modelo, né, um objeto aí didático, ele não é um desenho, né, como eu disse, um desenho de natureza industrial, mas ele leva dentro de si, né, ele prende, né, a nossa atenção e ele exige de nós uma capacidade de análise e de percepção. Então, imagina-se que a gente precisa desenvolver isso aí.
Tá certo? Olha agora, pessoal, mais uma aí, para mexer com vocês. Ah, só um detalhe, enquanto vocês vão pensando, deixa eu falar um negócio aqui. Quando a gente coloca assim, olha lá, olha, detalhes, tem detalhes inclinados aí, tá vendo, ó? Essa primeira peça aqui, ela é mais quadradinha, tá vendo, ó? Aliás, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui tem poucos detalhes inclinados, tá vendo? Aqui tem um pouquinho também. Agora, esse aqui também tem um pouquinho, né? Agora, olha esse aqui. Costuma, né, a gente embaralhar um pouco, tem um pouco mais de dificuldade para esse tipo de desenho, por causa das formas geométricas, né, e da forma que ele foi construído. Você olha assim, você, poxa, mas parece que está tudo igual. Mas só tem uma aí que corresponde. Inclusive a Pergunta. segunda e a quarta. Eu acho que é o segundo, porque na quarta, Ah, ela não tá até o primeira- fundo, não. ela está É centralizada. verdade, é Alinhada. verdade. É isso mesmo. Ela é simétrica também, não é? No sentido da frente com a superior, né? Com a vista superior. E aí, Eric, alguma quer manifestar? Não, eu acho que é a segunda também. Tá tranquilo? Acertaram, gente? É isso mesmo. Fechou? A Maria, prova ficou assim, tá de boa, professor. tranquilo, né? Ó, tô gostando de ver, tá? Vou parabenizar vocês aí. Parece que vocês estão indo bem. E agora? Eita. Tô apertando um pouquinho mais agora. Você tem 6 desenhos de um lado, no modo tridimensional, em perspectiva isométrica, né? E do outro lado, você tem 4 representações. Evidentemente, tem desenhos aí que vai ficar de fora, né? Eu acho que esse primeiro T aí é a peça de número 6. Se vocês estivessem aí eu queria até mandar esse desenho antes para vocês treinarem ele para falar depois. Aí eu falei assim, não, vou deixar para aula mesmo, no horário da aula, porque aí eu quero ver quem é que vai ser mais rápido no gatilho aí para. Podemos revelar o segredo aí? Ó, número Não, 1, vamos número fazer, ué. 2, 5 e 6. Você tem que colocar o número dentro do quadradinho lá, ó. Descobrir qual é a peça, né? Eu acho que o primeiro desenho é o número 6. Tá. Onde que vai o número 1? Mas o número 1 não é muito parecido com o número 6, não? É isso que eu tô pensando aqui. Eles são iguais praticamente, só em projeção diferente. Mas eu acho que o 1 é. Orientação diferente. Eu acho que um é o 4, né? O quarto desenho é um. Eu acho que não é não, Thales, porque olha na vista frontal aí, ele faz tipo um L. Então, olhando pela vista frontal, parece que o número 1 é o 1 mesmo. Então o 6 é o 4. Também não, porque ele não faz o L, a peça 4. Eu acho que essa peça 4 não está representada. É verdade, ele não faz o L, não. 2. Ok, gente? O 2 eu acho que é o 2 mesmo. É. Sim. Então, no caso, o que vai acontecer? Vai ficar sobrando aí, não vai? 2 é Sim. o 2, né? Isso. Vamos lá, olha. Vou liberar aqui, tá? Então, um é 1 e o 2. Ah, Olha É. lá. Vê Imagina se o é isso 5. que vocês... 5 Confere aí. tá certo. Fechou, gente? Olha o número 1, olha lá. É, Maria. Você errou, hein, doido?
Errei, olha só, a primeira, eu achei que a primeiro desenho era o 6 e mudei de ideia. Tem mole. Você sabe o problema aí entre o 1 e o O 6? 5 não quer representar, não? Ô, Maria Alice, entre o 1 e o 6, é normal acontecer o que aconteceu com você, porque a forma da peça, olha lá, porque isso aí depende da visão sua dos planos, porque na hora que você vai interpretar, você pensa no diedro e pensa nos planos de projeção. E você tenta fazer o rebatimento mental, não é isso? A Sim. análise mental. E aí dá uma certa confusão mesmo. Parece que é a mesma peça, né? Fica parecendo que é a mesma peça, mas é por causa da. Você ainda não fixou a posição dos planos de projeção mentalmente. Então tem que melhorar essa parte aí para você ter essa capacidade de discernir, né, rapidamente entre um e outro, apesar de elas serem muito parecidas, né? É o que eu Passou o acho que 5, elas são a é o mesma 3, peça, né? É. Gente, olha só. Vai de Edilson. novo agora. Mais um pouquinho só, tá? Ô, Érico, acho que seu microfone tá muito baixo, tá? Ele não tá ouvindo, não, professor? É. Mas tá bem baixinho o seu áudio. O meu? O Não, do o Érico, meu. Eu Ah, o falei. Eric, Ele né? não ouviu, não. O meu tá bom, né? sim. Ô, gente, e agora? Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Olha aqui. São as mesmas peças? Olha lá. Do lado, do lado esquerdo são as mesmas, ó. Só que do lado direito mudou, não mudou aí não, olha. O 4 é o terceiro desenho. Olha lá. Agora você tem os números aí, ó. 3, 4, 7 e 8. Você vai procurar do lado esquerdo a correspondência. O terceiro desenho é o número 4. E esse é esse. Eu acho que o último desenho é o 8. Não, É, não, Maria. é por causa do recorte. É, não é o 8, não. Ele tá parecendo o 7. O último desenho é o 7. O terceiro é o 4. Isso mesmo. O quarto desenho tá parecendo o 3. E o 7. É o 8, é o último, é o 8. O 7 é o último desenho. É, isso mesmo. Pronto, professor. Pode liberar? Pode. Vamos lá. Vamos ver se vocês acertaram. Vê aí, ó. Acertei. 4, 3. E o 7, é isso mesmo. Acertaram todos? Eu Ô, acertei. gente, tem que treinar, né? Eu acho que, assim, o treinamento, ele vai ajudar vocês, né, a fixar mais, né, o conceito das projeções em relação ao modo tridimensional. Isso vai ajudar muito na hora de desenhar. É aquilo que eu falei com vocês no início da aula, né? Quer dizer, desenhar, tudo bem, mas você tem que interpretar. Trabalhar os dois conceitos, né, interpretação e desenho, quer dizer, criar desenho, uma coisa leva a outra, tá certo? Agora vamos lá. Tá certo ou tá errado? Eu tenho um objeto representado no modo tridimensional. Tem aí todas as vistas. São 6 vistas, não é isso? E do lado direito, eu tenho a representação no primeiro diedro. Eu quero saber se está ok, se está representado corretamente, se está faltando alguma linha, ou se tem alguma vista fora da posição. Dá uma olhadinha, gente. Eu acho que tá certo. Ó, vamos lá. Eu também. Linha de contorno, tá ok. Você tem que olhar, ó, linha de contorno. Tem centro e simetria. Você tem linha tracejada indicando detalhes invisíveis, não é isso? Tem aí um rasgo aí no meio, olha, e tem um furo. Tá devidamente representado. Esse desenho, ele está tecnicamente correto?
de acordo com as normas e de acordo com as regras, né, das linhas e da posição das vistas no espaço gráfico? Sim. Aparentemente, para mim aqui tá ok, professor. Então, o Thales está ok, o Eric, o que ele acha? Também, por mim, tá tranquilo. Você vai ficar apoiando o Thales aí? Vai também, né? E a Maria Alice? Vou também, professor. Vai? Ô, gente, presta atenção, ó. Olha lá em cima de vermelho. Lê para mim, Maria Alice. Vista superior e vista inferior, posições trocadas. Agora olha lá, o desenho tridimensional lá e vê se isso aconteceu. Olha a vista superior. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha lá, superior. Confere, olha lá. Vocês estão vendo onde está escrito assim, olha, inferior. E depois lá onde está escrito superior. Quer dizer, superior de cima, inferior embaixo. Observa lá a representação, porque o observador vai por baixo, olha o objeto e representa em cima, só que tem que fazer o rebatimento. Está invertido, não tá, gente? Olha lá. Vocês conseguiram ver isso aí? Olha lá, tem que inverter, ó. Tem que pegar a vista que está lá em cima, né? E colocar embaixo e a outra inverter, ó. A setinha azul aí, ó, tá mostrando, ó. Tem que tirar essa vista que está embaixo, colocar em cima. E a setinha vermelha fazendo o contrário. Tem que trocar aí as duas. Aí fica certo. Alguma dúvida? Ninguém manifestou, não? Tá tudo ok? É, por mim tá ok, professor. Mas vocês entenderam o que aconteceu aí? Aham. É detalhe, né, professor? Detalhe. Tá vendo, gente, como que são as coisas? Então, aí, ó, 6 vistas. A gente olha, tá tudo ok. Vocês olharam, parecia que estava tudo certinho, só que tá invertido, ó. Tá invertido. Agora, vamos mais um desenho aí. Agora, ó, analisa lá, associa as 3 vistas à perspectiva. Escolha A ou B. Olha a posição do objeto tridimensional, posição dele no espaço gráfico e veja a representação em 3 vistas. Observe as linhas do desenho, né? Você tem duas opções aí, ou é letra A ou letra B. Aí você vai levar a letra A ou B e colocar dentro desse círculo que está aí, para dessas 3 possibilidades aí, ó. Eu acho que a letra A é o primeiro. Letra A, O primeiro desenho. primeiro desenho da letra A. Uhum. E o Eric mais o Thales, o que eles acham? Eu acho que a letra A é o primeiro e B é o segundo. Não, é um só. Terceiro. Ah, É é um A, só, né? é A ou B. Tá. É o mesmo desenho, né? Então, Porque eu você tem, concordo com a ó, Alice. você, na letra A, você tem o desenho, quer dizer, foi desenhado o quê? Vista lateral esquerda, não é isso, ó? Sim ou não, gente, ó? Lateral Sim. esquerda e vista frente, superior e lateral esquerda. Esse é o desenho A. No desenho B, você tem frente, superior e vista lateral direita. E do lado de cá, no tridimensional, você tem 3 desenhos com posições diferentes no espaço gráfico. Que na realidade é a mesma peça, só que ela está posicionada de forma diferente no espaço. Ok? Vamos revelar aqui, ó. Acertaram? É isso mesmo? Alguma dúvida? Não, é isso mesmo. É isso mesmo.
Tranquilo, né? E agora, gente, identifique as vistas e nomeie cada uma delas. Primeiro diedro, sim ou não? O terceiro. Professor, eu não entendi, não. Continua olhando que você vai conseguir. Primeira coisa que tem que entender é o seguinte: está no primeiro ou no terceiro diedro? No primeiro, porque a setinha parece que indica a lateral esquerda, só que pela posição aí tá desenhando a lateral direita. Tá desenhando a lateral esquerda que fica do lado direito da vista frontal. Você consegue identificar qual que é a vista de frente, qual que é a vista lateral e qual que é a vista superior? A vista superior é a primeira, a vista lateral é a segunda e a vista frontal é a terceira. Olha lá, gente, vamos lá. Vê se corresponde. Eu inverti. Tá no primeiro diedro, então. É terceiro diedro. É, terceiro. Esse desenho aí está na norma americana, tá? Olha como que fica o desenho na norma americana, totalmente ao contrário do que a gente faz aqui no Brasil. Olha onde foi parar a vista superior, gente. Lá em cima. Olha a vista lateral esquerda. Isso é por causa da posição do diedro, entendeu? E aí, quando você olha no espaço gráfico, você percebe, né, a forma de projetar. O VLD é vista lateral direita. Olha lá. E ele vai ter linha tracejada nele, tá vendo? Olha. Porque você olha de um lado e projeta do outro. Então vai gerar uma linha tracejada. Ok, gente? Entenderam? Ok? Podemos avançar? Sim, senhor, professor. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho mais agora, né? A gente vai sair um pouquinho agora desses testes rápidos aí, porque foram 11 exercícios, né? Para mexer com a imaginação de vocês. Mas agora eu queria que a Maria Alice lesse para mim o que está escrito em cima aí. Olha, vamos pensar. Lê para mim esse texto aí. Conhecimento das formas, os modos de representação e aplicação das linhas, embora importante, não é suficiente para a execução do objeto. Então, o que está acontecendo? Tudo que nós fizemos até agora no desenho, quer dizer, essas teorias, as normas que nós enfatizamos até agora, todas elas voltadas para os modos de representação, né, para a construção da forma e aplicação das linhas, isso ainda não é o suficiente para a gente, digamos assim, né, construir, né, um objeto, né, o desenho de um objeto de forma completa. Quer dizer, eu ainda preciso acrescentar outras informações no desenho. E quais são informações que devem ser acrescentadas? Então, eu vou falar para vocês a partir de agora dessas informações adicionais, que são elas as cotas e as escalas. Tanto as cotas quanto as escalas, elas fazem parte do processo de dimensionamento. E quando falar assim, olha, eu vou dimensionar. Dimensionar porque, bom, uma forma, ela tem que ser dimensionada, né? Então, eu tenho a forma de representação, mas o meu objeto, ele tem uma dimensão. Tem a ver com tamanho, né? Tem a ver com... Escala tem a ver com proporção. Proporção em relação a quê? Em relação ao objeto real. Porque uma coisa, gente, é o meu objeto. Outra coisa é o desenho. Então, eu tenho o desenho e tenho o desenho do objeto. Eu posso desenhar um objeto tanto da forma reduzida, ou na forma ampliada, ou na forma natural. E aí eu preciso de determinar qual é a escala do meu desenho. E isso faz parte do dimensionamento. E a escala, ela tem tudo a ver com as cotas. Por quê? Porque normalmente as cotas, elas é o valor real, né, do objeto. Então, por exemplo, eu tenho lá uma peça, por exemplo, de 30 milímetros. Se o tamanho real dela é 30 milímetros,
Não quer dizer que o desenho também vai ser 30 milímetros. Mas se for 30 milímetros, então eu vou ter que estar usando o quê? A escala de 1 por 1. Na escala de 1 por 1, que eu chamo de escala natural, o tamanho que eu vou determinar no meu desenho tem a mesma proporção, né, do meu objeto. Agora, como eu disse, né, eu posso ampliar e posso reduzir. Então, nós precisamos aqui acrescentar o conceito de cotas e escalas para a gente ampliar a nossa capacidade de interpretação do desenho. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tá bom? Então, vamos lá. Tem alguns critérios normalizados de acordo com a norma 10.126. Evidentemente que eu não vou aqui detalhar todas as regras, são mais de 30 regras que são utilizadas aí dentro da parte de cotagem, mas assim, eu vou estar conversando com vocês em linhas gerais, algumas delas, e passando para vocês algumas orientações a partir de alguns exemplos que eu separei aqui, para que vocês comecem a adquirir, né, essa visão aí sobre como cotar um desenho. Então, veja bem, esse desenho que está na tela aí, gente, ele está cotado. Você pode ver que não tem a escala dele. Quer dizer, nesse caso aí, eu ainda não estou mostrando para vocês qual é a escala que foi considerada, né, para determinar a proporção desse desenho em relação ao objeto. Mas, por enquanto, isso não vem ao caso, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês a relação entre cotagem e escala. Mas, a princípio, a gente precisa entender o seguinte, que para você efetuar a cotagem no desenho, tem que obedecer alguns critérios. Então, o primeiro critério que a gente vai considerar é na hora de construir essas linhas vermelhas que estão aí, olha. Então, nós temos a linha de chamada, essa linha que sai da superfície do desenho, né? Como se fossem essas linhas verticais aí. Olha nessa cota de 25. Vocês estão vendo o 25 aí, gente? Sim ou não? Dá um ok para mim aí, por favor. Sim. Olha lá o 25, ó. É a cota 25. Eu circulei aí fiz um círculo aí azul e fiz um detalhe do lado aí para mostrar para vocês as dimensões que a gente precisa utilizar na hora de construir essa linha de chamada aí, olha. Então, a linha de chamada, ela tem 7 milímetros. Isso normalmente é utilizado no desenho mecânico, com essa dimensão de 7 milímetros. E essa pontinha que sobra aí, Maria Alice, olha, tem 2 milímetros, aproximadamente 2 milímetros. Você está percebendo que o comprimento da setinha tem 3 milímetros. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Então, olha, a pontinha da seta é 3 milímetros. Comprimento, essa pontinha que sobra, 2 milímetros. E essa distância que tem entre a pontinha da seta até chegar na peça, ela tem 7 milímetros. Se você vai fazer essa configuração aí lá no AutoCAD, você consegue trabalhar essas dimensões aí. Depois eu vou colocar para vocês uma videoaula bem curtinha, bem pequenininha, explicando como que você configura o AutoCAD para fazer isso daí lá. Agora, no desenho feito no papel, você vai ter que medir com a régua, né? Aí você coloca 7 centímetros, 2 centímetros, e a setinha sua é uma seta pontiaguda de comprimento aproximadamente 3 milímetros. Veja bem, quando você vai fazendo a primeira vez, fica difícil, porque você não tem costume, né? Assim, fazer isso visualmente e acertar 7 milímetros, 2 milímetros e 3 milímetros fica difícil. Mas com o tempo você vai acostumando a fazer a cotagem. Então, na hora que você vai traçar com esquadro, né? Automaticamente você já consegue determinar ali os 7 milímetros e os 2 milímetros. Isso vai muito do treino, né? Que você está treinado em fazer. Uma outra coisa importante aí é os tipos de seta que você vai adotar. Olha bem, a setinha, ela é padronizada. Então, o que está de verde aí, olha, é permitido. Tá vendo? Olha, e o que está de vermelho não é permitido. Tá vendo? Olha, de vermelho, não, não e não. Então, você vai procurar entender que a sua seta é uma seta pontiaguda,
conforme eu disse, né, ela tem 3 milímetros de comprimento, e ela não pode ser essa setinha aí que está preta aí, olha, parecendo um docinho de leite, não é isso? Ó? E nem aquela lá, parecendo uma flechinha de índio, né? Tem que ser essa que está escrito sim. Agora, essas duas que está na esquerda aí, uma que tem, uma linha inclinada, não é isso? E tem uma outra que tem um pontinho. Elas são utilizadas também. Essa do pontinho é muito utilizada nos locais onde o espaço é muito reduzido e que você não consegue desenhar a setinha. Aí você usa um pontinho. Né? Às vezes você vai fazer uma cotagem, por exemplo, num espaço bem reduzido, e aí tem que ser o pontinho. E a outra lá do canto, que é aquela que tem uma linha inclinada, ela é muito utilizada, muitas vezes, no desenho arquitetônico, principalmente quando você está elaborando um croquis, ou mesmo no desenho mecânico. Quando você está elaborando um desenho à mão livre, você precisa fazer um croquis rápido ali, mas que não tem tanta necessidade de você criar uma setinha naquele exato momento. Você pode depois, né, trabalhar um desenho mais elaborado, um pouco mais adiante. Então, nesse primeiro momento, você usa essa linha inclinada aí, para poder interceptar a linha de chamada com a linha de cota. Então, na realidade, o que vem a ser a linha de cota? A linha de cota é a linha que vai receber o 25, que é a cota. E você está percebendo que o 25 não encosta na linha de cota. A linha de cota é essa linha que possui a seta. E a linha de chamada é essa linha que ela se desloca, né? Que ela começa a partir da peça. E ela também não toca, né? Ela não pode tocar o objeto. Você vai deixar uma tolerância mais ou menos de 1 milímetro ou 2 milímetros entre o objeto e essa linha de chamada aí, ó, que é essa linha vermelha. São regras, gente, que está na NBR 10126. Que tem que ser observada, tá bom? Então, olha, não pode tocar o objeto. A setinha tem que ser pontiaguda com 3 milímetros. A linha de chamada tem que ter 7 milímetros. E essa pontinha que sobra, 2 milímetros. E o número 25, assim como também o 30 e o 20, eles têm que ser posicionados na posição central. E ele não pode tocar a linha de chamada. E tem que ser centralizado em relação à distância da superfície da peça. Esses critérios que eu acabei de passar para vocês, desde o início aqui, olha, passando por aqui, e esses aqui, eles são fundamentais para você ter um visual, né, do desenho de acordo com a norma e também para que seu desenho seja um desenho assim tecnicamente bem elaborado. Então você tem que seguir essa regra aí. Então, para você ter exatamente a noção do que eu estou falando, você vai observar essa sequência que está aí, olha. Então, no primeiro momento aí, olha, você tem um objeto, tá certo? Depois você vai colocar as linhas auxiliares, que são as linhas de chamada. Linhas de chamada ou linhas auxiliares, é a mesma coisa. E depois você vai posicionar as linhas de cota. E em seguida você vai posicionar as cotas. O que é a cota? É o valor numérico, ou o símbolo, né? Que você vai associar junto com o valor numérico. E pode ter um símbolo também, em vez do número, né? Representando o valor. Então, a cota é isso, é a informação que você vai colocar. A linha de cota é a linha que vai receber essa informação. E a linha auxiliar é a linha de chamada. E lá em seguida você tem um objeto. Então, essa aí é a sequência que eu estou chamando aí de processo elementar de cotagem. Isso funciona para todos os tipos de desenho, tá? Inclusive para desenho arquitetônico, para desenho mecânico e outros tipos de desenho. Desenhos industriais, principalmente na parte de caldeiraria, de estrutura metálica, né, desenho aí de tubulação, etc. Tá? Aqui nós temos as escalas. Né? Existem as escalas de redução e as escalas naturais e a escala de ampliação. E você pode usar também, gente, a escala de 1 por 2,5, que ela não está aparecendo aí não, mas ela é comum às vezes aparecer. Então a norma NBR 8196 determina essas escalas aí.
Então, o desenhista ele vai escolher a escala mais indicada, dependendo da forma de representação, né, e dependendo também do objeto que ele está sendo representado. Ou você precisa ampliar 5 vezes, ou 2 vezes, ou 10 vezes, ou você precisa reduzir as vezes, né? Então, você vai estabelecer as proporções entre o objeto e o desenho do objeto. Falando de AutoCAD, lá também vou mostrar depois para vocês como que faz para configurar as escalas. É muito simples. Essa é uma configuração bem básica. Você vai abrir lá a janelinha lá e vai definir a escala de trabalho, né? A escala que você vai desenvolver o desenho. E na hora que você começar a desenhar, o seu desenho ele vai ficar na escala que você determinou. Tá bom? Se você não fizer nada, ele continua na escala 1 por 1. Então, o desenho fica na dimensão da peça, né? Que é a escala 1 por 1, que é a escala natural. Aqui dá para a gente ter uma ideia exatamente do que eu estou falando para vocês. Olha só. Eu tenho o mesmo desenho, a mesma peça, porém, o desenho foi executado em escalas diferentes. Você pode perceber que, do ponto de vista da proporção, esse desenho da esquerda, da direita, né? Ele tem aproximadamente a metade, né? Assim, proporcionalmente falando, né? E até mesmo visualmente, né? Observando, você vai ver que o tamanho, não é isso? O tamanho proporcional é metade com metade, né? Agora, veja bem, Maria Alice, vou chamar você aí. Me ajuda aí, por favor. Quais são as cotas que estão representadas no desenho da esquerda? Fala para mim, por favor. 35 e 44. E no da direita? 35 e 44. Sim, mas por que eu não alterei as cotas do desenho da direita, já que ele foi reduzido? Porque Fica com a escala, né? escala. Ah, muito bem. Tem que ser o tamanho real da peça. Então, gente, você altera a proporção do desenho, mas não altera o quê? O valor numérico, né, da cota. Entenderam? Não pode esquecer disso não, hein? Para não esquecer, é só você pensar o seguinte. Eu vou reduzir só o desenho. As cotas continuam o mesmo valor. Isso vale tanto para ampliação quanto para redução. Então, eu vou desenhar, por exemplo, ampliado, mesma coisa, né? O que muda é a proporção do desenho em relação ao objeto. Agora, a dimensão, ela se mantém. O valor, né, da dimensão é o mesmo. Agora, vamos lá. Agora, eu vou começar a chamar vocês aí de novo para trabalhar junto comigo aqui e observando esse desenho que está aí. Agora é o Thales, tá, Thales? O que é A e B para nós aí? Olha. A e B, observa lá, Thales. A e B, eu estou chamando A e B de elemento. Uhum. Beleza? Então, ó, o meu objeto, ele possui 2 elementos. Concorda comigo? Sim. Pois é, mas veja bem, não, esse é a mesma peça. O objeto A, ele está devidamente integrado no objeto B. Por que eu tenho que entender dessa forma? Quer dizer, não são objetos separados, não. É a mesma peça, porém, são detalhes, né? Elementos para mim aqui são detalhes. Eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte, que a partir de agora, vocês vão ter que ter um olho clínico, tá certo? Uma visão mais aguçada, para você olhar para o desenho e começar a enxergar os detalhes que fazem parte desse desenho. Então, se você, por exemplo, olhar para essas 2 vistas que estão aí, se você não conhece, olha, Thales, se você não conhece a representação tridimensional, você poderia dizer para mim que isso é um furo, sim ou não? Dá para falar que eu... Ah, não, peraí. Olhando os dois... As 2 vistas. As 2 vistas... dá para falar, professor. Pode ser sei lá, um cano. Um cano cortado. Pode ser um furo. Será? O que você acha, Maria Alice?
Eu concordo com o Thales. Mas para ser um cano aí, tinha que ter uma linha tracejada aí passando por dentro aí, não tinha não? E uma linha de centro lá em cima, aí não tem. Verdade. Ô, gente, É verdade, é tá verdade. vazado. Isso não é vazado, não. É maciço. Então, isso não pode ser um Não, furo em isso não hipótese pode. nenhuma. Agora, se eu mostrar para vocês só a vista superior, aí não tem jeito. Aí você pode ter uma dupla interpretação, não pode? Vamos supor que você não conhece o objeto tridimensional e nem a vista de frente. Você conhece só essa vista que está embaixo aí, né, Eric? Ó. Aí você poderia até pensar assim, ah, mas peraí, isso aí pode ser um furo, ou não. Então, o que está acontecendo? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que o processo de cotagem, ele é fundamental para a gente começar a esclarecer detalhes dos elementos da peça. Isso é muito importante para nós, porque muitas vezes você olha para a forma e olha para a representação e você começa a ter dupla interpretação, ou até três interpretações em relação ao mesmo detalhe. E essa dúvida ela vai ser tirada na hora que você lançar a cota no desenho. Outra coisa importante que está aí, gente, vocês precisam observar é o seguinte. Você vai pensar o seguinte, Thales, olha lá, Maria Alice e Eric. Se eu enviar esse desenho, o desenho dessa peça para a oficina e pedir para mim, para um operador fabricar essa peça, eu preciso entregar para ele todas as dimensões suficientes e necessárias para que ele consiga construir essa peça. Porque ele vai ter que cortar material, tá certo? Ele vai ter que fazer aí uma usinagem, ele vai ter que... Isso se for um desenho industrial, tá, gente? Eu estou tentando já trabalhar esse conceito com vocês aqui de imediato, que a gente vai aprofundar nele no próximo encontro, mas assim, estou falando aqui que tanto a largura, a espessura, que eu estou chamando aí de altura, e o comprimento, precisa ser representado na cotagem do desenho. E olha que é um desenho feito em apenas duas vistas. Eu não tenho a terceira vista aí. Então eu preciso representar esse objeto apenas em duas vistas, desconsiderando a terceira vista. Esse critério, por exemplo, de desconsiderar a terceira vista, muitas vezes ele é usado, desde que a cotagem que eu faço seja suficiente. Para que eu vou desenhar uma terceira vista, se com duas vistas eu já é o suficiente para mim demonstrar todos os detalhes que eu preciso demonstrar? Outra coisa importante aí nesse desenho, apesar de ser um desenho bem simples, é com relação à posição e à localização do elemento A. Você pode ver que ele é posicionado, ele não está no centro. Ele está numa posição aí, um pouco mais abaixo, correto? E do lado, um pouco mais do lado esquerdo. Então, eu preciso colocar duas dimensões aí, olha. Ou seja, são essas medidas menores aí que está por dentro aí, que eu preciso colocar para mostrar exatamente a posição que esse elemento A está sobre a superfície do elemento B. Se eu não fizer isso aí, o meu operador lá ele não vai conseguir saber a posição exata do elemento A sobre a superfície B. Obviamente, ele vai ter uma dificuldade para fabricar essa peça. Então, gente, moral da história, quando você estiver fazendo dimensionamento, é aquilo que eu falei, você tem que pensar na fabricação. Você tem que pensar na pessoa que vai ler o desenho, que vai interpretar esse desenho para fins de manufatura, fabricação. O desenho serve para isso. Quer dizer, você não vai fazer o desenho para ficar guardado no arquivo, né? Ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. No início da aula de hoje eu falei isso para vocês, quer dizer, o desenho industrial ele vai chegar no projeto do produto. Quer dizer, qual que é o produto? É a peça. E no nosso caso aí, nesse objeto aí, está representando a nossa peça. Então, resumindo a história aí, né, para vocês entenderem, eu preciso me preocupar com as dimensões básicas, porque ele é um objeto tridimensional, ele tem basicamente três dimensões, largura, altura e comprimento, e ele tem um elemento A que está posicionado, e eu preciso definir a posição desse elemento sobre a base da peça, que é o elemento B.
Vocês estão entendendo que tem que ter um raciocínio? Quer dizer, fazer a cotagem do desenho não é simplesmente pegar as medidas e julgar no desenho, não. Você tem que ter um critério e tem que observar a norma e lançar mão da cotagem necessária e suficiente. Quando eu falo necessário e suficiente, não pode faltar cota e não pode sobrar. A cotagem no desenho técnico, muitas vezes, os maiores equívocos que a gente vê, principalmente quando você vai interpretar desenho, isso acontece muito, inclusive em desenho industrial. O excesso de cotas, ele complica e dificulta a interpretação. Porém, o contrário, né? Quer dizer, a falta de informação no desenho também dificulta. É muito comum, às vezes, um desenho chegar na oficina, ali no momento da execução, quando você vai organizar o plano de trabalho para programar as ferramentas, né, regular o maquinário, definir o cronograma de fabricação, você consegue descobrir uma inconsistência de uma dimensão ali, uma medida. Imagina o desenho ter que voltar lá para o escritório, ter que procurar um outro profissional para saber o que aconteceu, porque está faltando aquela medida ali, que seja uma tolerância, que seja uma medida, às vezes, até, a princípio, um pouco insignificante, mas que, de repente, vai fazer toda a diferença ali na hora de você executar o plano de trabalho. Então, é aquilo que eu falei, não pode faltar e nem sobrar. E tem que ser devidamente cotado, né? Estou falando do desenho, devidamente cotado, seguindo as regras. Isso é muito importante. Problemas dimensionais com cotas acontecem muito. Não é porque eu desenho, né? É por isso que o desenho passa por revisão, né? Muitas vezes, o desenhista, né? Você tem o desenhista, depois você tem o profissional que faz a conferência, e depois você tem o engenheiro de projetos, esses profissionais, todos eles envolvidos, e existe aí um processo aí para fazer, digamos assim, a ratificação, né? Um projeto, ele sai, né? Ele passa por diversas mãos antes de ser concluído. Tá bom? Até chegar no profissional lá da execução, que é o pessoal da manufatura. Esqueci de falar também do pessoal da parte de planejamento da execução do trabalho, né? Que é a parte operacional. Então, você não consegue também, muitas vezes, planejar a fabricação da peça, né? Então, você tem uma retenção ali na parte de planejamento, quer dizer, antes mesmo do desenho chegar na oficina, de repente ele também encontra dificuldade ali de interpretação no momento do planejamento. O planejamento envolve custo, envolve, como eu disse, né, a parte, digamos, de mão de obra, tem uma série de situações que a gente vai discutir ainda aqui, que está intimamente ligado com essa parte dimensional. Isso faz toda a diferença. Até para você descobrir, por exemplo, a quantidade de material que vai gastar, o preço, né, para você quantificar e precificar a sua peça. Então, todos esses critérios são fundamentais aí. E a cotagem ajuda bastante. Agora, gente, olha só. Avançando um pouco mais, olha, dentro desse conceito de cotagem, né, observa esse desenho que está aí. Nós estamos quase terminando nossa aula, tá? Está quase acabando. Olha lá. Eu queria que vocês observassem como que foi feito a representação da forma. É um desenho em 3 vistas. O primeiro diedro. Presta atenção, olha a interpretação, ó. Representação em 3 vistas. Primeiro diedro. É um desenho, portanto, bidimensional. Ele foi feito de acordo com as normas técnicas da BNT. Primeiro diedro. Escala de 1:2. Tá entendendo? Olha, tem que ler a escala do desenho, ó. Você está percebendo aí que foi feita a cotagem funcional, né, do desenho. Foi feita uma distribuição das cotas. Esse critério de distribuição de cotas também é importante. Você não pode sobrecarregar as vistas. Já que o desenho é o mesmo, e você tem 3 vistas, o que você vai fazer? Você vai distribuir. Agora, você não precisa repetir a cota. Por exemplo, essa cota aí de 80, que representa o comprimento da peça, a peça é um pouco comprida, né, que ela tem 80, ela não precisa aparecer na vista superior, porque lá também tem um comprimento de 80. Agora, o furo, você não pode cotar o furo na vista de frente, por quê? Você não cota a linha tracejada.
Entenderam o que eu falei? Maria Alice, Thales e Eric, ó. De acordo com a norma, você não pode usar a linha tracejada e cotar a linha tracejada. Então, os detalhes, tudo que for detalhe tracejado, que corresponde aos detalhes invisíveis, você não cota. Então, você tem que procurar a outra vista, onde esse mesmo detalhe aparece com a linha cheia. E aí você cota onde aparece linha cheia. A gente tem que tomar cuidado com isso aí. As setas estão devidamente distribuídas, aquela distância de 7 milímetros, a folga de 2 milímetros na linha de chamada. É isso, olha. Linha de chamada não deve... Linha de cota não pode cruzar com linha cheia, essas linhas de contorno do desenho. Então, tudo isso é critério. Né? Esse desenho que está aí na tela, gente, é um exercício que a gente normalmente aplica ele, e ele dá para ter uma visão bastante interessante da aplicação de todos esses conceitos que eu falei para vocês hoje, que vai desde a representação, né? Você pode ver que o tamanho da fonte também, olha, todos os valores aí que foram distribuídos, eles têm o mesmo tamanho de fonte. Lá no AutoCAD, por exemplo, você configura, né, o tamanho da fonte. Aí você determina, né, que tamanho que você vai usar. Né? Normalmente a gente trabalha com o Arial, né? O Calibre, essas duas fontes. Depois eu vou passar isso para vocês. Agora, se for, por exemplo, o desenho feito no papel, impresso, né? Você vai ter que treinar a sua mão aí para você fazer a mão livre e escrever no desenho como se estivesse desenhando. Tem até um professor meu, né, da minha época lá do curso técnico, eu nunca esqueço o que ele falou comigo. Ele falou para mim assim, olha, quando você estiver escrevendo do desenho, você também está desenhando. Escrever é desenhar. Desenhar não é só as linhas, não, e as representações gráficas, não. A escrita e todas as informações do desenho também é desenho. Então, você tem que pensar dessa forma. Então, nós temos que ter aí cuidado com a representação da forma, com as linhas, com a indicação das cotas e com a escala do desenho, para que ele fique dentro das regras normalizadas. E aí, se eu for fazer um desenho tridimensional, tá, gente? Mesma coisa. Os critérios não mudam. O que vai alterar aí para nós, muitas vezes, é porque no caso do desenho tridimensional, muitas vezes você pode mexer na textura. É a parte, né, de superfície, de você ter que fazer o que eles chamam de renderização, muitas vezes. O processo de renderização é feito em computador, né? Esses programas de computação gráfica, que tem a ver com a definição do tipo de material, por exemplo, o tipo de textura, né, que a superfície vai ter. Essa peça aí, por exemplo, ela foi feita, né, através do desenho assistido. Mas uma coisa importante para vocês aí também, e eu acho que vale a pena, é você observar como que as cotas foram distribuídas. Você não pode deixar sobrar e nem faltar. Observe os detalhes arredondados, os rasgos. É uma peça mecânica, tá? Não chega a ser um desenho industrial propriamente dito, porque ainda falta algumas informações que a gente vai ver ainda nas aulas futuras. Mas grande parte das informações necessárias, como escala, as cotas, né, e a representação da peça no espaço gráfico, né, no modo aí isométrico, não é isso? Ó? Observa o ângulo de inclinação aí, ó, isométrico. Então, tudo isso já está determinado nesse desenho. E aí ajuda você a entender. Tem uma outra coisa importante aí também, que é o seguinte, que a linha de cota, essas linhas que recebem as medidas, elas acompanham, né, a posição isométrica, ou seja, se a peça está no isométrico, a linha de cota também é isométrica. E lá no AutoCAD, tá, Thales, Maria Alice e Eric, você tem como configurar, na hora que você vai lançar a linha de cota e a linha de chamada no desenho, se você estiver fazendo um desenho tridimensional, em 3D, não é isso? Você faz a cotagem também já inclinada, no isométrico, no modo isométrico. E aí você consegue configurar isso lá para que essa linha que tem a setinha aí, ó, que é a linha de cota, saia também no modo isométrico. Tá bom, gente? Aqui nós temos uma outra forma de representação. A gente vai ver ainda a respeito disso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os cortes. Mas quando a gente faz um desenho em corte, a gente, muitas vezes, né, você precisa mostrar por dentro da peça.
Porque uma coisa é você desenhar olhando por fora, né? Então, os desenhos, por exemplo, que eu venho mostrando para vocês até agora, esse desenho, por exemplo, ele foi feito olhando por fora. Mas, de repente, por algum detalhe, né, complementar, ou às vezes você melhorar a compreensão do seu desenho, você precisa fazer o corte. E na representação em corte, né, nesse caso aí, olha, foi feito o corte total, né? Eu vou mostrar depois em outra aula para vocês os tipos de corte que nós temos, né? De acordo com a norma 12.298, você precisa fazer o que eles chamam de achura. O que é a achura? São essas linhas inclinadas que são colocadas na parte cortada. Isso é um outro tipo de linha também, que não está naquela tabela que eu mostrei hoje para vocês, mas vai aparecer numa tabela futura, nas próximas aulas. Mas aí, adiantando para vocês que a linha de achura também é fundamental aí, e ela precisa ser determinada, né? Tem as distâncias entre elas, existe um critério aí também que eu vou falar depois para vocês. Mas valendo para a aula de hoje, é importante entender aí que nós temos aí um desenho em 3 vistas, e que no momento que você vai fazer a cotagem desse desenho, olha como que fica a distribuição das cotas dele. Então, nós temos aí a vista, né? As 2 vistas, olha lá, o corte, né? São 2 cortes que foram feitos. Aí não está mostrando não, mas ele cortou no sentido longitudinal, acompanhando o comprimento, e cortou depois no sentido transversal, acompanhando a largura. Então, quando ele fez o desenho aqui, olha, ele desenhou 2 vistas. Uma vista frontal, representando a frente, que foi feita em corte, e uma vista lateral em corte do mesmo desenho. Tá certo? Ó? Aí dá para a gente ver aí que tem uma linha cheia passando por dentro dos furos, tá vendo? E tem até um desvio aí, olha, passando pelo centro da peça. É uma peça simétrica num sentido, né? Ela é simétrica nos 2 sentidos, na realidade. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês aí para esse desenho, não se preocupando muito com o corte, mas é mostrar para vocês a distribuição das cotas e como que as dimensões são importantes para fins de fabricação, né, de construção. Tá bom, gente? Aqui nós temos um outro exemplo, agora do desenho arquitetônico. Quer dizer, é só para comparar, né? Porque você tem um desenho mecânico devidamente cotado. Quando você vai para a área do desenho arquitetônico, é a mesma coisa. Quer dizer, não vai mudar muito, porque lá também você vai ter corte, você vai ter vistas, você vai ter representação de vista superior, vista lateral, né? Então, uma planta baixa, por exemplo, ela tem a sua cotagem também de acordo com as normas e com as regras. E essas regras das normas para desenho mecânico, elas se aplicam também no desenho arquitetônico e não mudam, né? Porque a tentativa da ABNT é justamente ter um critério único, né, para quase que todos os tipos de desenho. Seja ele industrial, né, como a gente vai ver futuramente, em qualquer tipo de modalidade de desenho, seguindo as mesmas regras. Gente, eu queria agradecer vocês. Eu não sei se deu, né, para fechar, né, aí direitinho. 20 horas e 50 minutos. Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Porque a aula de hoje foi um pouco mais extensa, né? O que vocês me falam aí? Deu sim, professor. Por mim deu de boa. Deixa eu falar então com vocês um negócio aqui. Além da nossa avaliação 2, ainda tem mais uma atividade que eu estou chamando de estudo dirigido, tá bom? Eu estou preparando esse estudo dirigido para vocês e eu estou pensando em liberar ele junto com a avaliação, mas ele vai ter um tempo maior para vocês fazerem, até no final do mês. Combinado? Ok? Beleza, professor. Vai dar tempo de fazer. Se vocês precisarem de mais mesmo, tempo... Né? Oi? Vai ser na terça mesmo, igual o Eric pediu, né? Dia 18, eu vou liberar os 2 links para vocês. Vou liberar o link da avaliação 2. Eu vou dar uns 2, 3 dias para vocês fazerem. Não vai ser uma avaliação muito grande. O tempo aí está até a mais, né, do que eu pensei. Mas é para vocês ficarem tranquilos. E o estudo dirigido, ele vai ser feito na plataforma do Google. Tá certo? E, assim, ele vai ter um tempo bem mais extenso, que vocês podem entregar até no início do outro mês.
Eu estou assim, dando muito tempo para vocês, não estou cobrando muito, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar receber tudo para mim corrigir e colocar nota lá. Inclusive, já recebi material de vocês aqui para correção. Eu estou só aguardando a gente ter mais material em mãos para a gente fazer uma correção mais rápida, certo? Assim, de tudo de uma vez. Então, a minha expectativa é que até no final de janeiro, né, eu já tenha já a condição de informar para vocês pelo menos 60% dos pontos do que foram distribuídos no curso. E que os outros 40% dos pontos, eles vão acontecer no mês de fevereiro. Até no dia 18, né, que lá na frente vai encerrar. Tá? Então é isso. Eu já fiz aqui a análise direitinho do nosso tempo e eu queria deixar vocês tranquilos em relação a isso. É só vocês não perderem o fio da meada, né? Se for aula assíncrona, igual amanhã, por exemplo, eu vou deixar uma aula assíncrona para vocês de AutoCAD. Pelo menos mais 2 videozinhos pequenininhos, curtos, para vocês avançarem um pouco mais lá. Então é importante que vocês não percam o fio da meada. Às vezes você fica deixando assim, vou fazer depois. Não, aproveita o horário de vocês, que vocês têm, e façam. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a aula presencial de semana que vem. Vocês estão ligados aí, gente? Tô ligado, professor. É o seguinte, Tem algum problema com vocês? Eu tive contato com o meu sogro que teve Covid. Eu vou fazer o teste amanhã. Ele tava com Covid e eu não sei. Inclusive, eu tô até isolado aqui dentro do meu quarto. Aí eu só vou saber te dizer amanhã quando eu fizer o teste, entendeu? Porque o teste tem que esperar uns dias para fazer, né, e tal. Encontrei com ele no final de semana. E aí eu não sei. Tanto que eu iria no Cefet amanhã mesmo também por causa do PET. Eu nem vou ir por causa disso, entendeu? Você acha... E Maria Alice, como é que está a sua situação em relação à Covid? Está tudo certo? Tá, inclusive eu fiz um teste semana passada, deu negativo, tá? Então tô liberada. Tá, e o Eric? Professor, eu tô de boa. Tranquilo? Eu atendo gente com Covid lá o dia inteiro, mas toda semana eu faço teste, então até hoje não Faz deu nada, não. toda semana? Que isso? Ô, gente, é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, eu fiz teste de Covid, o meu resultado, depois que tinha passado bastante tempo, é que deu positivo. Eu fiz, os primeiros deram negativo. Então, assim, esse negócio é muito doido, sabe? Muito doido. Mas aí, Otário, você dá um feedback para nós? Sim, eu vou mandar lá. Eu tô esperando justamente esse prazo aí, desde que Tá? que eu entrei em contato com meu sogro, para não dar um falso negativo, entendeu? Isso. Ô, gente, nós vamos conversando sobre isso até semana que vem. Porque assim, eu gostaria de encontrar com vocês três. Agora, se qualquer impedimento que tiver nesse sentido, a gente pode, inclusive, mudar a data. Eu converso com o Douglas, entendeu? Porque, assim, né, é ruim, né? Quer dizer, a aula presencial já quase não está tendo aula presencial, mas no caso aí do Thales, eu vou pedir a Deus aí para dar tudo certinho, para não ter nada, não. E a gente poder. Tomara, professor, tomara. Tá bom? Pessoal, obrigado aí pelo encontro. Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, Boa noite. tchau.